Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo de número 14. 2 Crônica, versículo 7 e 14. Esse texto, ele é muito conhecido pela igreja, mas há um mistério, é algo tremendo. E eu louvo a Deus pela palavra dele, porque vai trazer muitos ensinamentos na nossa vida. Eu costumo dizer assim: você quer ter um ano de 2025 vitorioso? Você quer ter vitória em várias áreas da sua vida? Você quer romper em muitas áreas da sua vida em 2025? Existe uma receita, existe um caminho, existem algumas coisas que nós vamos aprender nessa noite. 2 Crônica 7,14. A Bíblia vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, na minha tradução, então eu dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A minha tradução é um pouquinho diferente dessa aí. Vamos ler aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, igreja? Nesse versículo que nós lemos, se você buscar na tua casa, e eu te incentivo a fazer isso, você lê 2 Crônicas, desde o capítulo 1 até chegar aí, ele vai narrar a história seguinte: Salomão, ele propôs no coração dele construir um templo para Deus habitar. Então Deus, quando Salomão oferece um holocausto muito grande, ele oferece uma oferta muito grande, ele coloca as pessoas para jejuar, consagrar, e ele faz uma festa muito linda, um culto muito lindo. E aí, quando ele oferece aquele holocausto ao Senhor, aí a história vai dizer que Deus se manifesta para Salomão e fala isso para Salomão: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A resposta de Deus a Salomão, diante daquilo que ele ofereceu para Deus, foi justamente isso. Eu não sei se você sabe, mas Salomão foi o terceiro rei de Israel. Até aqui, então, ele foi o terceiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. Se você prestar atenção no reinado de Saul, foi um desastre do começo ao fim. Começou mais ou menos, mas terminou muito mal o reinado de Saul. Depois de Saul, reinou Davi. Davi, quando ele reinou, o reinado dele foi positivo. O reinado dele foi muito bom. O reinado de Davi, diferente de Saul, ele foi um reinado positivo. E a história vai dizer, se você conhece a Bíblia, você vai entender, que Davi era um homem segundo o coração de quem? Davi, ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa interessante. Mas, pastor, o que significa um homem segundo o coração de Deus? Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque Davi era corajoso. Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque Davi era unido. Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque Davi louvava. Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque Davi era perfeito, porque Davi pregava. Nenhum desses adjetivos encaixa nessa fala representando que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Dito bem da história, Davi fez muita lambança na vida dele. Davi aprontou demais, ele aprontou muitas coisas. Só que a diferença de Davi, que fez com que ele fosse conhecido como homem segundo o coração de Deus, é que Davi, quando ele errava, ele não jogava a culpa nos outros. Ele falava: Senhor, eu errei, Senhor, me perdoa, Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não tire o teu Espírito Santo, não tire a tua presença de mim. Apesar de ele errar, apesar de ele falhar, apesar de ele pisar na bola muitas vezes, Davi ainda ele tinha um coração que ele gostava, ele tinha uma intimidade com o Pai, e ele não queria abrir mão de nada, de tudo, ele abria mão de tudo, menos de perder a intimidade com o Espírito Santo. Ele valorizava a intimidade, a presença que ele tinha com o Pai. Eu não sei como é a sua vida, porque muitas vezes nós valorizamos muita
que é a presença do Espírito Santo, é a presença do Senhor na nossa vida, é a comunhão que nós temos agora acesso a ela. Antigamente nós não tínhamos acesso, antes de Cristo, o nosso acesso para Deus, por Deus, era apenas através de profetas, através de sacerdotes. Eles levavam a nossa vida diante do Senhor, eles levavam a nossa queixa diante do Senhor, mas a Bíblia vai dizer que quando Cristo dá o grado de vitória na cruz do Calvário, o véu se rasga de alto a cima, e Deus está dizendo: agora eu te dou acesso, agora você tem acesso, e eu te convido a fazer como a Bíblia diz, entrar com confiança na presença do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem ouvido as vossas orações, Ele tem visto você. Hoje nós temos acesso, mas por ter acesso, e as pessoas às vezes não valorizam esse acesso, não valorizam essa comunhão, não valorizam esse presente chamado Espírito Santo, que foi derramado sobre a vida de cada um, foi selado sobre a vida de cada um, algo tão precioso. Jesus falou: eu vou, porque se eu não vou, o Consolador não vem, mas eu vou, e eu vou enviar um Consolador, e Ele está aqui nessa noite. E Davi, ele era conhecido o homem segundo o coração de Deus, porque ele valorizava a presença do Espírito Santo na vida dele. Ele valorizava a presença de Deus na vida dele. Aleluia por isso. E Davi, então, ele entenda no coração dele que construiu um templo para o Senhor. Davi, o pai, ele entenda no coração de construir um templo, porque ele dizia assim: olha, não é justo eu morar no palácio e a adoração do meu Deus se entenda. Davi, então, ele coloca isso no coração. Só que Deus, ele olha para Davi e ele faz assim: Davi, o que você quer, meu filho? Eu quero construir um templo. Não é justo, Senhor, eu morar no palácio. Aí Deus falou assim: não, Davi, você é um homem de guerra, você tem sangue nas tuas mãos. Faz o seguinte, gostei da tua proposta, mas quem vai construir vai ser seu filho Salomão. Beleza, Davi? E aí Davi entende, Deus fala para ele: então Davi, ele, ao término do seu reinado, ele se esforçou em fazer um projeto do templo e juntar todos os materiais, ouro, prata, tudo que fosse necessário para que o projeto que ele sonhou fosse realizado através da mão do teu filho Salomão. Então Davi passa os seus últimos dias na terra, ele já estava em paz, já não tinha mais guerra contra nações. Então Davi foi preparando todos os materiais para que Salomão, seu filho, que é o terceiro rei de Israel, pudesse então concluir o projeto do templo. E aí Salomão entra, e ele então, ele passa boa parte da vida dele empenhado na construção do templo. Salomão, ele pega o projeto, ele pega tudo que o pai dele deixou, mas ele passa, Salomão, a grande parte do seu tempo, da sua vida, da sua história, na construção desse templo. E o que eu acho interessante é que a resposta de Deus à obra das mãos de Salomão é esse texto que nós lemos. Quando ele passa, ele se empenha, ele se dedica, ele faz tudo para Deus isso. E a resposta de Deus para Salomão, diante daquilo que ele construiu, é esse texto que nós lemos. Se o meu povo, Salomão, que se chama pelo meu nome, você não construiu isso aqui para mim? Salomão, você não quer que eu esteja presente aqui no meio do povo? Você não construiu esse lugar aqui, uma casa de adoração a mim? Então tá, a minha resposta é o seguinte: eu vou estar aqui, mas tem um detalhe: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Olha que coisa interessante. Deus literalmente estava aceitando a obra das mãos de Salomão. Deus está ali decidindo que tudo que Salomão fez, ele estava aceitando, e ali seria um lugar especial para o seu nome. Mas tem um detalhe, e esse detalhe é muito importante, porque hoje, entenda, nós somos o templo de Deus, e o que nós mais desejamos é ter comunhão com o Pai. O que nós mais desejamos é ter intimidade com o Pai. Talvez nós estamos numa construção da nossa vida, preparando um lugar para que o Espírito Santo, para que o Senhor habite. E aí, aqui a Bíblia vai dizer que Deus, ele aceita
aceita a construção, ele aceita aquilo que Salomão fez para ele, só que tem um detalhe: mesmo aceitando, mesmo falando desse jeito, olha, se o meu povo tal, ele observa que essa passagem tem muito a ver com santidade, tem a ver com Deus desejando que o povo busque conserto, tem a ver com o povo buscando santidade, porque aonde Deus habita é necessário buscar ter santidade, porque a Bíblia vai dizer que Ele é santo. Sede santo toda a vossa maneira de viver, assim como Deus é santo. 1 Pedro 15, se vocês quiserem colocar aí, tá? Então veja bem, o que Deus está dizendo? Eu entendi o que você fez, eu entendi o que o teu pai fez, mas para que aconteça isso, vocês precisam entender, vocês precisam se consertar, vocês precisam se consagrar, vocês precisam se santificar, porque eu acho bonito o que você fez para mim, mas para ter certo mesmo, você precisa estar buscando a santificação. E essa mensagem é bem clara, dizendo que o povo não se consertasse. Coloca o versículo 13, 2 Crônicas 7:13. Olha que coisa interessante. Antes de Deus falar isso, ele dá uma sentença no versículo 13. Ele diz assim: ó, eu vou abençoar se o povo se consertar, eu vou ouvir, eu vou sarar a terra, mas entenda uma coisa, ele está dizendo: se eu fechar o céu, se não houver chuva, versículo 13, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste para o meu povo, sabe o que Jesus está falando assim? Ele está dizendo assim, ó, se vocês, se, no versículo 14 está assim, ó, se, está ali dizendo assim, ó, você que decide, porque se você não quiser abandonar o pecado, se você não quiser abandonar a vida errada, se você não quiser buscar o caminho da santidade, eu vou permitir que a prova, que a necessidade, que a escassez chegue até você. Ele está dizendo que se você escolher o caminho inverso de não buscar a santidade, ele está dizendo que ele vai permitir que a prova, que a escassez, que a necessidade chegue no teu lado. Eu não sei como está a sua vida aqui hoje. Talvez você está buscando uma bênção, buscando uma bênção, buscando uma bênção, buscando uma bênção, buscando uma vitória. E Deus está dizendo assim: você só precisa se consertar, porque a Bíblia vai dizer assim, que Deus corrige aquele que ele. Então, se está acontecendo alguma coisa que está impedindo a sua comunhão com o Pai, e Ele está permitindo alguma situação, eu vou dizer para você nessa noite algo que ninguém disse, que Deus está te amando, porque Ele está esperando que você tenha um posicionamento, uma atitude diferente, para que Ele possa te abençoar. Ele diz assim: então, se vocês não se consertar, eu vou permitir essas coisas. Agora, se o meu povo, que se chama o meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, converter os seus nossos caminhos, aí então sim, vocês escolheram o caminho da santidade, vocês escolheram o caminho do conserto, vocês escolheram o caminho para buscar intimidade comigo. Ah, tá. Então, nesse lugar, eu ouvirei a sua oração do céu. Eu perdoarei os seus pecados. Olha que coisa linda. Só Ele pode perdoar o pecado. Eu sararei a sua terra. Esse texto, ele fala muito, ele mexe muito conosco, porque ele é tremendo. Aleluia. Mas se o povo fosse santo e buscasse um avivamento genuíno, Deus queria que o povo, Ele estava chamando o povo à santidade e à comunhão. Ele estava querendo que o povo buscasse um avivamento genuíno. Você sabe o que é um avivamento genuíno? A palavra avivamento significa reavivar ou avivamento. Reavivar. Efésios 2, 1 vai dizer assim, ó, abre aí. Olha, aí eu vou ler até o 5, ó. E olha o que Deus quer. Ele quer um avivamento, Ele quer reavivar. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. 2. Em que neutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Nós
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A proposta de Deus aqui então é pegar um povo que andava como as pessoas aí fora, fazendo a vontade da carne, do mundo. Ele chama de filhos da ira. Não é possível Deus Santo ter comunhão com os filhos da ira. Então Deus ele traz um convite. Você não sabe, mas você que está andando aí agarrado, aí fora fazendo a vontade da carne do mundo, você está morto nas suas ofensas, nos seus delitos. Mas a proposta de Deus aqui é que nós entramos no chamado à santidade e à comunhão com Ele. Uma coisa que eu acho interessante nesse texto, já vamos aqui na palavra, é que Deus aceita a ação, Deus aceita o tempo, Deus aceita a construção, Deus aceita o esforço, Deus aceita tudo aquilo que Ele colocou, que Ele fez, que Ele se esforçou. Ou seja, Deus aceita o trabalho de Salomão, Deus aceita o sacrifício de Salomão, Deus aceita o empenho de Salomão, Deus aceita o serviço de Salomão. Mas isso não substitui o que Deus exige de Salomão, que ele busque a santificação, que ele busque a remissão dos pecados, que ele busque o conserto com Deus. Em outras palavras, eu quero dizer, não adianta você apenas estar servindo na igreja, não adianta você estar apenas envolvido nas ações do culto, não adianta você apenas estar envolvido nas coisas da casa do Pai, da igreja. O que Deus requer de nós é algo que não substitui isso. Isso é muito bom e tem a sua recompensa no devido tempo e tem o seu devido valor, mas não substitui o que Deus deseja que nós tenhamos, que é comunhão com Ele, que é comunhão com o Espírito Santo, que é abrir mão dos nossos desejos, que é abrir mão do nosso pecado, que é buscarmos a santificação. A despeito de Deus aceitar o sacrifício de Salomão e o esforço todo que ele fez, Deus fala, eu aceito, porém é necessário que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converta, se arrependa, busque a minha face, jejue, se humilhe, leia a palavra. Então Deus está dizendo, eu concordo em habitar no meio de vós, eu concordo em estar dentro da tua casa, eu concordo em aceitar tudo que você oferece para mim, mas não substitui o que você precisa fazer, porque a despeito de todo o esforço que você faz, terá a sua recompensa, porque Deus recompensa sim, mas o que Deus mais deseja é que você tenha comunhão, é que você ande em retidão, é que você aceite a obra de Cristo na cruz, é que você abandone o coração do pecado, é que você viva novamente na presença dEle. Esse é o maior desejo do Pai. Não adianta você somente estar envolvido nas coisas da igreja, você tem que buscar a sua intimidade pessoal com o Pai, a sua santificação, a face dEle, orar, buscar, jejuar, se humilhar, estar diante do Pai. Aí sim a obra é completa. Aí sim a obra é completa. Então esse texto, ele vem falando sobre isso. E é interessante que ele dá a receita, dá o direcionamento para aqueles que desejam caminhar pela estrada da comunhão, da intimidade com o Pai. E a receita é realmente essa, 2 Crônicas 7,14. Que se o meu povo, olha que coisa interessante, ele não obriga você. Deus, ele é educado. O diabo, ele entra sem bater. A Bíblia diz que ele deve matar, roubar e destruir. Você não convida o inimigo para entrar na tua casa, mas se você não vigiar, ele entra. Você não convida o inimigo a destruir a sua vida, mas se ele achar uma brecha, ele entra para destruir. Agora Deus não. Deus sempre vai te dar a opção do sim. O texto começa assim: sim, se você quiser, se você buscar, se você desejar de todo o seu coração, se você realmente quiser ter um tempo de intimidade com o Pai, se você quiser realmente desfrutar de tudo aquilo que Ele te ofereceu. A pergunta nessa noite que não quer calar, a pergunta de $1 milhão. E aí, se você quer? É isso que você deseja? É isso que a tua alma deseja?
É de todo o coração que você quer ter comunhão e intimidade com o Pai. É de toda a tua alma que você deseja que Deus habite realmente na tua casa, no teu lar, na tua vida, que você tenha comunhão. Aí Ele dá a receita. Ele dá a receita nesse versículo. Ele diz assim, ó. Se significa assim, ó. Ele começa assim, dizendo assim, que tem que haver o posicionamento da terra. Qual é o posicionamento da terra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos. Ao posicionamento da terra, haverá uma resposta no céu diante do posicionamento da terra. Qual é a resposta do céu diante do posicionamento da terra? Ele diz assim, então, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei. Então, aprenda nessa noite, para um posicionamento na terra, há uma resposta do céu. Posicionamento da terra que Ele exige, que é aquele que se chama pelo meu nome, se humilhe, se converte nos seus maus caminhos, busque a sua face, abandone os seus pecados. Esse é o posicionamento que Ele exige na terra. E aí é uma resposta do céu a esse posicionamento. Ele diz, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei os seus pecados. Não sei se você está começando a entender, e o Espírito Santo vai dizer aqui nessa noite. Ele está dizendo que talvez muitas coisas que você está buscando em Deus, uma resposta do céu, está ligado ao teu posicionamento aqui na terra. E aí você não se posiciona aqui na terra, e não há um retorno, uma resposta dos céus. E aí você fica frustrado, colocando culpa em tudo e não entendendo. Mas a palavra nessa noite é clara como água, como essa chuva que está caindo, ela é clara e transparente. Deus está dizendo, se houver um posicionamento na terra, vai ter uma resposta do céu. Quem acredita que Deus, Ele fala e Ele é poderoso para cumprir o que Ele fala? Eu não sei o que você está buscando na terra, mas para todo posicionamento na terra, há uma resposta no céu. Amém? E Ele começa dizendo assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Deixa eu te falar para você, desde Abraão, quando Deus escolhe o povo na terra, começa em Abraão. Ele olha para Abraão e chama Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua planeada, da terra onde estás, e eu vou te levar para um lugar e farei uma grande nação, e será abençoada a todas as famílias da terra, e tal, e Deus faz uma promessa. Desde Abraão até hoje, Deus trata o povo de Israel de uma maneira especial, de uma maneira ímpar, única. Deus tem um selo para o povo de Israel, porque desde a chamada de Abraão até hoje, Deus cuida desse povo. Ele tem um carinho especial tão grande com o povo de Israel, que eu separei o texto de Oséias 11, Oséias 11, 4. Olha o que a Bíblia, Deus vai falar em relação a Israel. Quando Israel é menino, eu odiei. E do Egito te chamei, meu filho. Mas como os chamavam, assim seguiam da sua face. Sacrificavam para raízes, queimavam incenso à imagem de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos meus braços. Não entenderam que eu os curava. Olha o 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como os que tiram o jugo sobre as suas queixadas e lhe dei mantimento. Olha que carinho de Deus. Deus fala assim, eu olhei para Israel, para o meu povo, porque ele diz assim, aquele que se chama pelo meu povo, se chama pelo meu nome. E esse povo de Israel se chamava pelo nome. E Deus tinha um carinho especial por ele. Ele fala assim, eu chamei ele de meu filho. Olha o que o texto vai falar em Isaías 41:14. Ele trata Israel como um bichinho de Jacó. Ele fala assim, não temas, o bichinho de Jacó, povo de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. Eu sou o teu redentor, santo de Israel. O carinho de Deus por esse povo, por essa nação, era tão grande. Na minha tradução não chama de verbo, não chama bichinho de Jacó. Uma expressão carinhosa, dizendo assim, ei, eu cuido de vocês, eu te ajudo, eu
de você. Deus está falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quem é esse povo? De Abraão até aqui. Ele trata o povo dele, o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer em Deuteronômio 32:9 que Deus, ele cuidava de Israel como uma menina dos seus olhos. Tenta alguém enfiar o dedo no seu olho para ver a tua reação. É instantâneo, é automático. Se alguém tenta, você já dá um pulo, porque é uma região tão sensível, tão delicada, que tem que ser cuidado com tanto carinho. Agora imagine Deus olhando para o povo e dizendo assim, eu cuido desse povo como uma menina dos meus olhos. Hoje, pensei depois, eu quero mais. 32:9, porque a porção do Senhor é seu povo, já não aparecerá. A minha tradução vai dizer que ele cuida como se até o próximo. 10. Meu 10. Achou-se uma terra, deserta, num ano solitário cheio de muro. Cercou e destruiu e guardou como a menina de seus olhos. Amém? Então, o carinho de Deus por Israel é muito grande. Isso indica uma relação clara de Deus. Hoje, através de Cristo, nós somos feitos o povo de Deus. Então, quando Deus fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí ele não está falando de Israel. Porque João capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim, ó, veio para a terra certa, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a partir de agora, esse cuidado, essa promessa, essa relação que Deus fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele não está falando somente do povo de Israel, ele está dizendo a todos quantos foram alcançados por intermédio do sangue de Cristo. Então essa conversa, esse diálogo, esse versículo estende-se a mim e a você também, indicando que Deus então agora ele quer uma relação clara comigo e com você. Romanos 8,16, olha o que o texto vai dizer em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos feitos filhos de Deus. Você está entendendo? Está claro? Quando ele fala, se o meu povo se chama pelo meu nome, quem é esse povo? É Israel? É, mas também somos nós. Porque o Espírito testifica que agora nós somos feitos filhos de Deus. Tito 2,14, olha aqui o que vai dizer. Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a iniquidade, para nos purificar para si, um povo especial, zeloso de boas obras. Então não tem dúvida. Tem alguma dúvida aí? Que você agora é esse povo que Deus está falando aqui nessa palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. E você agora é o povo de Deus, não por causa da geografia que você nasceu, não por causa do sangue que você tem, não por causa da parentesco que você tem, mas a partir de agora você faz parte do povo de Deus, por causa do sacrifício pelo sangue de Cristo na cruz. Ele nos fez herdeiros do Cordeiro de Cristo pelo seu sangue bendito. Então, quando Deus se refere, se o meu povo, olha para o teu irmão e fala, ele está falando com você. Olha para o teu irmão, quando Deus fala assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está falando com você. É você, não é mais o povo de Israel, é a mim e a você que está passando. E ele vai dizer então, primeira coisa que tem que fazer, o povo se humilhar. Olha que coisa interessante, ele olha para o povo dele e fala, vocês querem ter vitória? Se humilhem. Humilhação é rendição, é se render. Joelhos no chão, humilhação é joelho no chão. Toda vez que você vai orar como sinal de humilhação, você se prostra de joelho no chão. Existem vários textos, várias passagens. Eu preguei aqui, domingo passado, sobre duas palavras, sobre a ressurreição de Lázaro. Uma palavra que Marta falou para Deus: se tu estivesse aqui, o meu irmão tinha morrido. Jesus olha e fica parado. Aí vem Maria, de joelho no chão, se prostra. E aí ela fala a mesma coisa que Marta acabou de falar. Só que aí a Bíblia vai dizer, vai ser ele. E Jesus então, ele chorou, ele se comoveu e disse: aonde puser, vamos lá. Aí eu falei para vocês que a diferença foi a humilhação. Ela
se humilhou. Foi o posicionamento que ela se colocou diante do Senhor. E o que significa se humilhar? Por que o joelho no chão é tão importante? Humilhação no grego, no original, ele vem da palavra humus, que significa pó, que significa terra. Significa exatamente isso. E a nossa matéria-prima, de onde nós viemos. Então, quando Deus trata de humilhação, quando Ele requer, se o meu povo se humilhar, Ele está dizendo, se o meu povo entender de onde que eles vieram do pó, que eles vieram do pó da terra, que eles foram formados, eu fui lá no Éden, eu peguei o pó da terra, eu fiz barro, eu formei o homem, e eu soprei nas narinas dele o fôlego de vida. Quando Deus requer que nós nos humilhemos, Deus só está dizendo uma coisa, eu só quero vos lembrar da onde vocês vieram, que se não fosse eu formar vocês do pó da terra, vocês não teriam forma. E se humilhar é entender que nós não somos nada, nós não temos forma, nós não temos vida, nós não temos nada se Deus não for na nossa vida. E quando nós nos humilhamos, nós estamos dizendo que nós somos pó e nós não somos nada. Em outras palavras, se o povo se humilhar, é lembrar quem somos. Quem que nós somos, igreja? Bom, quando uma pessoa falece, você vai lá e tem alguns anos, você pode ir lá, você vai encontrar pó. A Bíblia vai dizer, o pó voltou ao pó e o Espírito voltou a Deus. Quando a Bíblia vem, Jesus nesse texto fala assim, se o meu povo se humilhar, Ele está querendo dizer, você precisa lembrar quem você é, quem sou eu. Davi, ele se humilhou no Salmo 51 diante de Deus. Quando ele pecou, ele se humilhou, ele disse assim, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Tira tudo, mas não tira a tua presença de mim. Ele reconheceu que sem Deus ele não tem forma, ele não tem nada. Quando Deus fala assim, se humilhe, Deus está dizendo, reconheça a tua necessidade. Tiago 4,6, veja que Tiago 4,6 vai dizer, coloca aí para nós. Antes ele dá maior graça que o mundo, portanto ele diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Senhor, me abençoa, Pai. Senhor, me prospera. Senhor, faz com que as coisas comecem a dar certo. Aí Deus fala, você vai ser muito soberbo. Se eu fizer isso na tua vida, você vai ficar soberbo. E aí Deus vem falar que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Então, se você quer vencer mais rápido na vida, pega o caminho da humildade. Amém, igreja? Sabe que o versículo, tem aquele versículo, já viu o versículo que fala assim, ó, os humilhados serão exaltados? Você já viu esse versículo? Esse versículo não existe, tá? Jesus não falou nada disso. Ele falou lá em Mateus 23, 12. Pode colocar assim, ó. Olha o que ele fala em Mateus. Muita gente fala assim, os humilhados serão exaltados. Não é isso que Jesus fala. Ele diz assim, ó, o que é a si mesmo se exaltar será humilhado, mas é o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus está dizendo assim, ó, se humilhe diante das potentes mãos do Senhor e Ele te exaltará. Ele não está dizendo que Ele vai exaltar quem está sendo humilhado. Ele está dizendo que aquele que se humilha será exaltado. Porque tem gente que está sendo humilhada por outros aí e é outra situação. Mas em relação a Deus, Ele quer que nós tenhamos um posicionamento, nós nos humilhemos diante da presença dEle. Se eu fosse falar sobre humilhação, eu queria tanto texto. Você lembra de Ezequias? Isaías 38? Isaías chega para Ezequias e entra no palácio e fala assim, Ezequias, põe tua casa em ordem, porque morrerás dessa enfermidade e não vai sair. Da cama se levantou inteiro. O que Ezequias faz? Ele vira o rosto na parede e ele começa a orar ao Senhor. E ele começa a se humilhar diante do Senhor. E aí Isaías está saindo. Antes dele sair, esperar aquela porta lá, Deus vai dizer, Isaías, bom, eu tenho outra palavra no meu cérebro que se humilhou diante da minha presença. Fala para ele que eu ouvi a sua oração. E eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele, de bênção e de vitória. Então, uma das coisas que Deus nos convida é que nós nos humilhemos. No mundo natural, se humilhar muitas vezes é visto como sinal de fraqueza, mas para o reino de Deus é o primeiro passo de força, é quando nós nos humilhamos diante da presença dele. Amém? Segunda coisa que ele fala,
orai. Olha que coisa interessante. Se o meu povo se chama, não, primeiro ele fala se humilhar e orar. Aí a Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Mateus 6,7 vai dizer assim, ó, e orando, não useis vãs repetições como fazem os gentios, que por muito falar, pensam que vão ser ouvidos, né? Mas entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto com o teu Deus, e Ele então te obrigar, Ele vai te responder. Então, Ele vai dizer que o caminho primeiro é a humilhação e depois é a oração. A oração é o diálogo, é a conversa com Deus. Não existe nenhum relacionamento com Deus se não for por intermédio da oração. A oração da fé, a oração é a linguagem do céu. Nós conversamos, nos comunicamos com o céu através da oração. A oração faz com que o natural ele entre no sobrenatural. Você tem acesso ao céu, tem acesso a Deus, tem acesso às regiões celestiais por intermédio da oração da fé. Então a oração é muito importante, você que busca ter uma comunhão com o reino celestial, com o sobrenatural, sair do natural. Como que eu faço isso, irmão? Eu dobro meu joelho, eu me desligo dessa terra e eu me conecto diretamente com o céu através da oração. E a oração, ela é a prática da ação, é falar e agir, é se comprometer com aquilo que você falou. E quando nós oramos, nos comprometemos, a oração ela tem poder para mudar circunstâncias, a oração ela tem poder para curar, a oração ela tem poder para mudar a história de muitas pessoas da Bíblia, muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas que você conhece, tiveram a sua vida transformada, mudada, alcançada por intermédio da oração. Então, o convite de Deus aqui, a resposta de Deus a Salomão. Fala, Salomão, você construiu algo tremendo para mim, mas para mim habitar, é preciso ajustar. Para mim fazer parte desse ministério, para mim estar aí, é preciso ajustar uma coisa. A primeira coisa é se humilhar. A segunda coisa é orar. Aleluia por isso. Quem ora, olha, deixa eu te falar assim. Eu marquei aqui, ó, o poder da oração não está em quem, ó. O poder da oração está em quem? Quem ouve. Porque quem ora, ele é pequeno, mas quem ouve, ele é grande. Quem ora, ele está aqui na terra, mas quem ouve, ele está no céu, sentado ao trono. Então o segredo da oração não está em quem faz a oração. Talvez você se sinta pequeno, fraco, nulo. Você diz assim, será? Mas o segredo não está em você que ora, o segredo está em quem está ouvindo a oração e responde a oração. Porque você pode, você podemos até ser limite, mas o poder é poderoso e é Ele que responde. É por causa dele que nós temos vitória. Então, não cesse de orar. A distância entre você e seu milagre é a distância do teu joelho. Porque se ele disse que nós devemos orar, nós entendemos que o joelho é o caminho mais rápido para alcançar a vitória. Ele disse que nós devemos se humilhar, depois ele disse que nós devemos orar. Nós entendemos nessa noite que a distância da tua vitória é a distância do teu joelho no chão. A pergunta é, eu desafio você a começar a buscar Deus, consagrar sua vida, a orar, fazer tudo aquilo que você nunca fez, da maneira que você nunca fez, colocando Deus realmente no lugar dele, nós nos colocamos realmente no nosso lugar. Se você fizer isso, eu te desafio a vir falar para mim, pastor, eu estou fazendo dessa maneira. Se nada acontece na sua vida, se não vai mudar, se as coisas não vão se resolver na sua vida, se as portas não vão se abrir, se aquele que você tem orado, tem buscado, Deus não vai alcançar. Porque se Deus está dizendo na palavra dele que Ele só requer essas coisas de nós para que Ele venha habitar em nosso meio e manifestar o seu poder, a sua bênção, a sua vitória, por que não faremos? Por que vamos continuar fazendo do nosso jeito? Eu já ouvi dizer que eu oro sentado mesmo, eu oro deitado mesmo, porque Ezequias orou deitado. Você já ouviu alguém falar assim ou não? Eu oro de qualquer jeito. Ezequias estava doente, tá?
Brigando vai falar da enfermidade que ele tinha, mas era para a morte. 6 grau, eu não sei o estágio que estava, mas o fato é que esse homem estava tão ruim que ele não conseguia nem levantar da cama para orar, nem dobrar os seus joelhos. E aí as pessoas pegam o exemplo, mas Ezequias orou deitado, eu também vou orar deitado. Continua orando deitado, continua orando o que você quiser, Deus pela misericórdia recebe, mas aquele tem um posicionamento na terra de uma forma, a resposta do céu é diferente também. Jonas orou na baleia, aí tinha opção, orar. Amém? Então vamos lá. Ele disse: se o meu povo se humilhar e orar, aí ele vai dizer outra coisa interessante: e buscar a minha face. Gente, as igrejas por aí estão lotadas de gente, está cheia, né? Está transbordando, lotada. Você vai nos cultos assim, transbordando de pessoas, mas será que eles estão ali para buscar a face ou as mãos de Jesus? Será que eles estão ali pelo aquilo que Jesus é, para ter intimidade com Ele, para ter uma face a face com Ele, ou estão ali pelo aquilo que Jesus pode dar? E as igrejas estão lotadas de pessoas que vão só para buscar as mãos de Jesus, só a bênção de Jesus. E quando eles a recebem, eles saem da igreja. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor é bom, a bênção está aqui, eu alcancei e agora estou partindo. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, se buscar a minha face, buscar a face do Senhor, quer dizer, se buscar intimidade, se buscar comunhão, se vieram realmente comigo, minha pessoa, para me adorar, para me buscar. Hoje nós começamos um culto aqui e nós tivemos um momento de adoração, um momento de louvor. A proposta aqui não é a gente cantar, a proposta aqui não é a gente recitar o verbo, não é a gente entrar na melodia, a proposta aqui é a gente olhar para a face dele, olho a olho, cara a cara e dizer: Senhor, receba o meu louvor, receba a minha adoração, ainda que a minha voz não é perfeita, ainda que o meu timbre não é perfeito, ainda que eu cante fora do ritmo, ainda que eu não sei a letra, mas eu olho na tua face, Senhor, e é para ti, o alvo é a sua face, e quando você faz isso, Deus se agrada, Deus se alegra, Deus recebe, porque Deus diz assim: eu estou procurando um povo que vem buscar a minha face, aquilo que eu sou, não aquilo que eu posso fazer, não aquilo que eu posso dar, não aquilo que eu tenho para dar, mas pelo aquilo que eu sou. Então a proposta é buscar a minha face. E aí ele diz assim, olha que coisa interessante: esse converter os seus maus caminhos. Arrependimento, sabe o que é arrependimento? É a oportunidade de um novo recomeço. Você entende isso? Arrependimento, quando nós se arrependemos, quando nós entramos com sinceridade perante Deus, no coração de Deus, nos arrependemos, Deus está dizendo que, bom, você está tendo uma oportunidade de um novo recomeço, de escrever uma nova história, de fazer tudo diferente a partir desse ponto, a partir desse momento. E quando você está arrependido, não se justifique como Adão e Eva. Lembra de Adão e Eva? Eles estavam arrependidos. Adão, você comeu da fruta que eu falei para você não comer, da árvore, do fruto da árvore. Vê se ele, Senhor, estou arrependido. Realmente o Senhor falou, eu desobedeci. Não, olha o arrependimento de Adão. É, Senhor, a mulher que me desse aí, induziu e eu acabei cedendo. Aí Deus estava só esperando uma atitude de arrependimento. E aí ele vira para ela e ela revela: Senhor, a serpente me enganou, deu ouvido a serpente. Isso é fruto de arrependimento. Quando você se arrepende, você não se justifica, você confessa, peça perdão. Provérbios 28:13: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Olha lá: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quando nós tratamos de arrependimento, você tem que levar muito a sério essa palavra. Ele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Atos 3:19, coloquei para nós. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os pecados, para que venham assim tempos e refrigério pela presença do Senhor. Você está entendendo? Muitas bênçãos na tua vida não acontecem ou estão vinculadas ao que Deus está esperando que você se manifeste aqui na terra, para que Ele se manifeste no céu. O posicionamento seu da terra está determinando o resultado no céu da tua vida. Se você tivesse, aí Deus só pede uma coisa, que você se arrependa, se converta, e aí sim, vai vir refrigério sobre a tua vida. Talvez o que você está buscando está mais perto do que você imagina. Talvez a bênção que você está buscando está ao passo de você olhar para Deus e se arrepender e se converter nos seus maus caminhos. 1 João 9. Ei, 1 João 9. Eu estou correndo aqui, tá igreja? Nós temos tempo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia. Existe uma relação, uma diferença entre arrependimento e remorso. Você sabe qual é? Você já foi ensinado aqui a diferença entre arrependimento e remorso? Arrependimento é aquilo que você se arrepende sem ninguém ver. E remorso é aquilo que você, aquele sentimento que você tem quando você é pego, quando você é descoberto, quando você é apagado. Aí você entra no sentimento de remorso. Ah, me perdoa. Agora o arrependimento não, é algo que ninguém viu, mas dentro de você aquilo te constrange. Quando você se aproxima de Cristo, você entendeu que aquilo não é legal, que aquilo não é bacana, que aquilo não dá mais, que aquilo não combina mais com você, por tudo que você tem aprendido, por tudo que você tem buscado, pela comunhão que você está buscando, pelo momento que você está vivendo, você entende que aquilo que você fazia não dá mais, não serve mais. E aí você se arrepende, e aí você se converte. Conversão é o quê? Mudar que rota. Você ia por aqui, aí você converteu, e agora você fala, esse caminho aqui já não serve mais. E aí você pega outra estrada, a estrada que leva para a vida. Amém? Arrependimento não é uma emoção temporária, mas é uma decisão permanente de se afastar de tudo aquilo que te afasta do Pai. Então ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos. Aí vem a resposta do céu. A resposta do céu, ela vem depois do nosso posicionamento aqui na terra. O posicionamento é esse, pastor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, vocês, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Aí vem a resposta do céu diante do nosso funcionamento. Aí ele diz assim, então eu ouvirei dos céus. Jeremias 33:3, você já até decorou. Clama a mim e responder-te coisas grandes e firmes não sabe. Jesus está dizendo assim, ó, diante do teu posicionamento na terra, há uma resposta do céu. A primeira resposta é a resposta que eu e você queremos muito ouvir. É Deus dizendo assim, eu estou te ouvindo, eu vou te responder coisas grandes e firmes. Primeira coisa, Jeremias 33:3. Êxodo 3, 7, 8 vai dizer assim, ó, tenho visto atentamente coloca aí, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque eu conheço, olha que interessante, ele está dizendo assim, ó, eu estou te ouvindo, eu conheço a tua dor por causa dos seus opressores. E aí olha para o nosso versículo aqui, diz assim, portanto desci para livrar os amores dos egípcios, para poder subir aqui na terra, uma terra larga, uma terra que manda leite e mel, lugar do cananeiro, de feu, de enfim, ele está dizendo o seguinte, e diante do seu posicionamento aqui na terra, há uma resposta do céu. E a resposta do céu é que Deus ouviu a tua oração nessa noite. Agora a pergunta é, qual é o teu posicionamento aqui na terra? São somente uma receita. Deus está dizendo assim, o bolo está certo, para ficar bonito, para ficar saboroso, para ficar bacana. É uma receita. Se você seguir aquela receita não dá certo, dá certo.
Tem tanta coisa que eu faço lá em casa que eu nunca fiz. Eu vou lá no Google, ensino os passos certinho, pauso o vídeo, faço do jeito que o cara fez. A única coisa que eu consigo fazer até hoje é bolinho de chuva, você acredita? Nunca deu certo. Eu posso seguir o passo certinho, não dá certo. Mas tirando o bolinho de chuva, eu sigo a receita e dá certo. E Deus está dando uma receita para nós. Ele está dizendo, se você não pensa isso aqui na terra, há uma resposta no céu. E a resposta é, eu venho ouvir as suas orações. Aí ele diz assim, perdoarei os seus pecados. Irmãos, quando levanta um homem paralítico diante do Senhor, ele olha para a multidão, aquele homem diz assim, os teus pecados estão perdoados. As pessoas em volta pensam, quem é esse cara que pensa comigo? Pode perdoar pecados senão Deus. E aí Jesus fala assim, para vocês saberem que eu tenho o poder para perdoar o pecado. Eu digo assim, levanta, pega a tua cama e anda. E aí eles falam, nossa, que autoridade é essa? Deixa eu te falar, o único que pode perdoar os pecados é Jesus. O único que pode tirar esse fardo que está pesado nas tuas costas. Eu vi uma coisa escrita esses dias que me chamou a atenção. Quem deixa a janela aberta pode reclamar da casa bagunçada quando vem um bebê. Calma aí. E às vezes a gente deixou a janela da nossa casa aberta por muito tempo e aconteceu uma bagunça ali. Jesus é o único que pode consertar essa bagunça, porque Ele é o único que pode perdoar os pecados. E Ele é o único que pode ser para você fecha a janela agora, porque a partir de hoje vou escrever uma nova história. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual que aquilo que Deus precisa trabalhar e perdoar o seu coração. Eu não sei as feridas, eu não sei as marcas, eu não sei as cicatrizes, eu não sei qual é o fardo pesado que você está carregando. Mas há um Jesus aqui nessa noite, ele diz assim, ó, em resposta ao seu posicionamento aqui na terra, a resposta do céu é o seguinte, é que eu ouvirei a tua oração, eu perdoarei os seus pecados. E ele encerra dizendo, e sararei a sua terra. A terra somos nós. Somos nós que Jesus quer sarar. Eu posso incluir esse versículo em duas vertentes, falando da nação, mas aí a nação abrange governantes, abrange algo muito maior. Abrange o amor nacional para Deus trabalhar nessa nação. Mas quando ele diz aqui, e sararei a tua terra, como nós está falando do povo, está falando de nós, ele está dizendo, a minha proposta, te sarar nessa